Seja muito bem-vindo aqui, cooperado, em mais um encontro do nosso projeto Coplantar. Hoje, oficina 2 sobre educação ambiental, com a querida Alana, que vai conduzir aí essa segunda etapa da nossa oficina. Mas antes eu preciso trazer os recados de sempre. Lembrando que se você assistir toda esta aula, você vai garantir 100 pontos para trocar por prêmios do nosso programa Pontos Mais, da Banricope. E presta bem atenção na aula, porque assim como na aula 1, a gente vai ter um quiz com questões relacionadas à aula. Então, se você tiver acima de 75% de acerto, você pode garantir mais 50 pontos para trocar por prêmios do programa Pontos Mais da Banricope, certo? Então fica ligadinho, porque o tema é super importante, super pertinente aí para o nosso cuidado com o meio ambiente, e ainda de quebra você vai ganhar esses pontos aí do nosso programa, certo? Vou deixar a palavra contigo, Alana. Tenha uma boa aula aí com o pessoal, e é isso, tchau! Oi, gente! Então, hoje na aula 2, nós vamos nos aprofundar no que a Kelly trouxe para nós na aula 1. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai promover uma mudança nas nossas questões ambientais. Então, recapitulando, o que é o efeito estufa? A gente viu na outra aula, então, que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, a gente precisa dele para manter a vida na Terra. Como a gente tem aqui nessa imagem, do lado esquerdo tem o efeito estufa de forma natural, que é algo que a gente precisa no planeta, e do lado direito o efeito estufa intensificado pela nossa ação humana. Então é esse acúmulo de gases na atmosfera que faz com que o calor não se dissipe. Hoje, então, nós vamos ver quais que são as nossas ações, o que a gente pode mudar no dia a dia para reduzir a nossa emissão de CO2 e de gases de efeito estufa. Algumas atitudes elas são simples para nós, mas elas têm lá no final um grande impacto ambiental. Então, uma delas é não desperdiçar alimentos. Acaba que no nosso dia a dia a gente não percebe, é um pouco de alimento aqui, um pouco ali, que a gente coloca na lixeira. Então, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo, eles são desperdiçados. Isso é algo que a gente acaba não se dando conta no nosso dia a dia. Então, aqui eu trouxe para a gente refletir uma reportagem do ano passado, que diz, então, que, em média, um brasileiro ele gera 41 quilos de comida que vai fora por ano. Então, o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida. E o desperdício de alimentos, o que isso tem a ver com a emissão de CO2, de gases de efeito estufa, de aquecimento do planeta? Então, o desperdício, ele gera CO2 e metano. Depois a gente vai conversar melhor sobre como que esse desperdício gera esses gases. E também, além disso, o alimento ele foi produzido, ele teve o transporte, a energia, que no final foi parar tudo lá no aterro. Então, impactos ambientais. Quais que são os impactos ambientais do desperdício de alimento? Nós temos as emissões de gases de efeito estufa, então tem o metano e o CO2. Os alimentos, quando a gente desperdiça, a gente coloca lá na lixeira da nossa casa, depois a gente fecha o saquinho e coloca na frente para o caminhão levar. O caminhão leva para onde? Para o aterro. Lá no aterro, a decomposição desse material orgânico ele ocorre de forma anaeróbica, então ele ocorre sem a presença de oxigênio. Essa decomposição sem a presença de oxigênio, ela gera metano, que é um gás mais forte, mais poluente que o CO2. E também nós temos o impacto relacionado à cadeia de produção. Então, o alimento, como eu falei anteriormente, ele foi produzido, ele foi transportado, ele foi armazenado em geladeiras para, no final, ele não ser consumido. E nós temos também a questão do uso dos recursos naturais. Então, foram utilizadas grandes quantidades de água para produzir o alimento. Então, só para a gente ter uma ideia, para produzir 1 quilo de carne bovina, são usados aproximadamente 15 mil litros de água. Então, teve uma produção, o material foi produzido e, no final, lá no consumo, o consumo não foi feito. Temos também a questão da energia, que foi utilizada na colheita, no plantio, na refrigeração, no transporte, na produção,
que gera, então, todo esse impacto ambiental. Então, o impacto é muito maior do que eu desperdiçar o alimento e colocar ele no aterro. O impacto está em toda a cadeia de produção. E nós também temos a questão do impacto social e do impacto econômico. Quais que são esses impactos? Então, eu trouxe aqui uma reportagem, também do ano passado, onde informa que a fome ela recuou quase pela metade aqui no Brasil, mas ela ainda afeta 14,3 milhões de brasileiros. Então, numa ponta nós temos o desperdício acentuado de alimento, e na outra nós temos pessoas vivendo com insegurança alimentar. Então, esse também é um ponto para a gente refletir. Quais que são os impactos econômicos? O café. A gente, ano passado, comprava o café no mercado, o café estava um valor. Agora, esse ano, quem foi comprar café, o café quase que dobrou o preço. Por que que isso aconteceu? Porque, então, a seca que afetou o Brasil e outros países também que são produtores do grão, reduziu a oferta, reduziu a produção das plantas. Então, nós tivemos os frutos do café, eles tiveram uma produção menor e uma qualidade inferior devido à seca. Então, isso também causou impactos econômicos. Então, nós tivemos o aumento dos preços. Isso acontece com todos os nossos produtos. Então, as questões ambientais, as secas, chuvas, elas influenciam diretamente na produção dos grãos, que lá no final vão impactar também no nosso bolso. Como que eu posso fazer para evitar o desperdício de alimentos no meu dia a dia? Então, em casa, eu posso planejar antes de comprar. Eu vou no mercado. Eu posso verificar o que eu já tenho em casa para não comprar duplicado, para não comprar algo que no fim eu já tenho e vou acabar não utilizando e tendo que descartar. Outra questão, outro ponto importante que eu posso fazer é pensar no cardápio da semana. Eu organizo o que eu vou utilizar naquela semana e compro especificamente o que eu preciso, para eu não ter nada a mais que depois vai vencer e eu vou precisar descartar. E também outro ponto importante é fazer uma lista com base no que eu realmente vou utilizar. Então eu compro só o que eu preciso ali para aquela semana, depois na outra semana eu verifico o que sobrou e o que eu preciso novamente adquirir. Armazenar corretamente os alimentos. Então tem muito alimento que a gente guarda de forma inadequada, deixa em cima da mesa, ou não armazena direito na geladeira e ele acaba estragando. Então, botar em potes fechados, saquinhos furados, as frutas e as verduras, colocar sempre naquela caixa embaixo da geladeira, que ela não é tão gelada, então ela mantém melhor as frutas, e congelar o que não for usar logo. Então, eu fiz uma refeição, sobrou. Eu não sei quando que eu vou utilizar ela, eu vou congelar para dali 2, 3 semanas, quando eu quiser, eu vou poder reutilizar, ela não vai ter estragado. Tá, eu mesmo assim fiz todas essas atitudes, mas sobrou o resto de alimentos. O que eu posso fazer? Como que eu posso descartar eles de forma que não gere, então, impactos ambientais e reduza a emissão de gases de efeito estufa? Um primeiro passo é separar o resíduo orgânico do reciclável. Então, o que é material reciclável, eu tenho um saco separado, o que é orgânico, eu tenho outro saquinho separado, que eu vou fazer essa separação. Porque, normalmente, o que acontece é que as pessoas misturam todos os resíduos na mesma lixeira e o que é orgânico acaba contaminando o que é reciclável. Então, o que era reciclável acaba não sendo mais. E, se possível, montar uma composteira doméstica. Quais que são os benefícios da compostagem? Como que eu vou estar contribuindo para o meio ambiente se eu tiver uma composteira na minha casa? Então, quando eu tenho essa composteira, eu vou reduzir a emissão de CO2. Por quê? Porque o meu resíduo ele não vai lá para o aterro. Então, eu vou estar reduzindo a poluição do ar e melhorando a qualidade. Quando eu desvio esse resíduo do aterro, eu vou fazer o processamento dele, a decomposição na minha casa, como eu falei anteriormente, ele não vai gerar, então, metano. Por quê? Porque no aterro, o processo é anaeróbio e gera metano. Na minha casa, lá na composteira que eu fiz, esse processo de degradação ele vai ter oxigênio.
então não vai estar gerando metano. Também vou ter uma menor emissão de CO2 pelo transporte, porque esse resíduo orgânico ele não vai precisar ser transportado até a central de triagem do município. Lá na central ele não vai precisar, depois de lá, sair até o aterro sanitário. Eu vou estar tratando ele na minha casa de forma local. Outro benefício da compostagem, então ela substitui o composto, ele substitui o uso de fertilizantes e pesticidas químicos, então reduz a contaminação do solo por esses agrotóxicos. Eu trouxe aqui a título de curiosidade uma reportagem desse ano em uma cidade onde o uso intenso de agrotóxicos ela provocou uma crise de saúde. Então, o uso desses agrotóxicos eles estão relacionados a problemas de saúde e questões ambientais, então contaminação do solo e da água, impacto na biodiversidade e o desequilíbrio ecológico. Quando a gente tem lá na calçada da nossa casa muitas plantas daninhas, os famosos matos que vão crescendo. Eu vou lá, eu coloco o agrotóxico, o herbicida para matar aquelas plantas ali. Vai chegar um tempo, eu tô há 5 anos colocando o mesmo herbicida e as plantas estão morrendo. Vai chegar um momento onde elas vão ter resistência. Então, aquele herbicida que eu tô colocando ali não vai mais adiantar para matar essas plantas daninhas. Então, com o composto que eu vou fazer na minha casa, depois eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou poder fazer esse controle das plantas daninhas de forma natural. Outro benefício, então, de fazer a compostagem é diminuir a quantidade dos resíduos que são gerados diariamente e que vão para o aterro. Então, todo esse resíduo que vai para o aterro sanitário, ele gera um custo para o município e para o cidadão. Aqui eu trouxe para nós uma imagem de um aterro sanitário. Como que acontece aqui o processo? Os caminhões chegam com os resíduos domésticos e eles despejam os resíduos nas baias. Depois que despejou, vai ali e tampa e segue esse acúmulo de resíduos ali até que seja atingida o limite da área e assim sucessivamente. Então, outro benefício da compostagem. O composto que eu vou produzir ali na minha casa, ele vai me permitir recuperar os solos com pouca matéria orgânica. Então, na minha casa, no centro da cidade, eu nunca consegui plantar nada, porque nada que eu planto dá certo, nada vinga ali. Esse composto eu vou poder utilizar ele no solo para enriquecer e deixar ele mais fértil. Então, eu vou possibilitar ali que eu tenha as minhas plantas, ou fazer uma horta, alguma coisa assim. Eu vou tornar o meu solo fértil. Agora vem a grande pergunta: como que eu posso fazer uma composteira na minha casa? Então, aqui eu trouxe uma imagem para nós de uma composteira. Primeiramente, eu vou precisar das caixas. As caixas eu posso comprar elas, ou eu posso montar em casa com baldes grandes. Aqui eu trouxe um exemplo. O que acontece? Eu vou precisar de 3 caixas, ou 3 baldes, e vou empilhar eles um em cima do outro. Eu vou colocar terra nos 2 primeiros e as minhocas. Então, botei ali e montei a composteira. Eu vou pegar as sobras de alimento e vou colocar na caixa de cima. Vou colocar elas no cantinho ali, vou pegar o que sobrou do meu dia, vou botar ali no canto, vou tapar com serragem. A serragem ela serve para manter a umidade. Vou tapar com serragem, no outro dia eu vou ter outra lixeira, vou ter mais resíduos orgânicos, vou colocar em outro ponto da caixa, vou tapar com serragem. Quando a caixa de cima ela estiver cheia, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Vou colocar a primeira caixa no lugar da segunda e vou subir a segunda. Então, o que acontece? As minhocas, elas ficam elas transitam entre as 2 caixas, elas são furadas no meio. Quando o composto da segunda caixa, da caixa intermediária, ele está pronto, acaba que as minhocas saem e elas vão para a caixa que tem mais matéria orgânica. Então, eu faço essa descida. Quando eu troquei a caixa, o composto da de baixo ele está pronto, então eu posso fazer a utilização dele. Esse processo de decomposição do resíduo orgânico, ele vai gerar um chorume, que é um líquido escuro.
esse líquido eu também posso usar como fertilizante no solo ou até pulverizar ele nas plantas para evitar, então, o aparecimento de espécies indesejadas, de parasitas nas minhas plantas. Então, passo a passo, o que eu faço primeiro? Eu gostei da ideia, eu quero ter a minha compostagem. Primeiro, eu preciso colocar um lixo, uma lixeira exclusivo para orgânicos na minha cozinha, onde eu vou colocar só o que é orgânico. Quando essa lixeira estiver cheia, então eu vou levar ela lá para minha compostagem, para minha composteira, e vou colocar, como eu falei, em cantos separados. Depois que colocar, eu vou tapando com serragem até que a primeira caixa ali esteja cheia. Tá, agora eu tenho a minha lixeira lá na minha cozinha separada só para orgânico. Todos os resíduos orgânicos da minha casa eu posso colocar nessa lixeira e botar na compostagem? Não, a gente tem separado então alguns materiais que podem ir para a composteira, alguns que podem ir, mas eu não posso mandar todo dia, eu tenho que ter uma certa moderação, e outros que eu não posso mandar, que eu preciso então descartar na coleta municipal. O que eu posso mandar para a composteira? Eu posso mandar as frutas, restos de frutas, de verduras, legumes, grãos em geral, borra de café, o filtro de café, aquele de papel fininho, também posso colocar junto ali. O que eu posso colocar, mas eu preciso ter uma certa moderação, não é todo dia que eu vou colocar ali. Frutas cítricas, alimentos cozidos, então guardanapos, papel toalhas, flores e a erva de chimarrão. Então isso é algo que eu não posso colocar todo dia, porque eu vou desequilibrar ali o ecossistema da composteira. E o que eu não posso colocar? Eu não posso colocar carnes, líquidos, papel e fezes, então, de animais domésticos. Esse material, eu não vou botar ele na minha composteira para não contaminar ela e não estragar o processo de decomposição natural. Agora a gente falou em separar os resíduos, em ter uma lixeira exclusiva para os resíduos orgânicos, fazer a composteira para colocar os resíduos que podem ir para a compostagem. Além disso, o que mais eu posso fazer para contribuir para a coleta seletiva dos resíduos no meu município? Qual que é a minha parte? Então, como a Kelly comentou antes, a gente vai em praças, parques, nós temos essas 5 lixeiras separadas. Eu vou lá, quando eu estou em um ambiente público, eu separo ali o que é de plástico eu coloco, não é de plástico, papel não é de papel, mas o que eu posso fazer além disso? Então, primeiro vamos conversar sobre o ciclo de vida dos produtos. Aqui eu trouxe uma imagem que ela ilustra bem isso. Primeiramente, qualquer produto que eu compre na loja, no mercado, na farmácia, ele foi produzido a partir de uma matéria-prima. Então, essa matéria-prima, algumas foram retiradas da natureza, foram lá para a indústria, foram processadas. Depois que elas foram processadas e o produto foi finalizado, ele foi transportado até o varejo. Eu vou lá até o varejo, a loja, a farmácia, mercado, enfim, comprar o meu produto. Comprei um medicamento que eu precisava na farmácia, usei o medicamento, o que eu vou fazer depois com aquela embalagem que veio o medicamento? É a partir daí que eu vou definir se esse material vai ser reciclado ou ele vai parar no aterro. Depende da minha escolha na hora de separar os meus resíduos. Então, a caixa de medicamento. Se eu separar ela corretamente nos resíduos secos, eu vou conseguir mandar ela para reciclagem, esse material vai ser processado e vai ser reintroduzido, então, na cadeia produtiva, ele vai virar novos produtos. Ou eu não vou separar adequadamente, vou colocar tudo misturado, esse material vai lá para o aterro. Outra situação que pode ocorrer também é, fui lá na farmácia, comprei um medicamento que eu precisava, tomei ali na calçada enquanto eu caminhava, larguei na lixeira. A caixinha de remédio, a lixeira ela era furada, não tinha embalagem dentro dela, não tinha nada. O que aconteceu? Ela caiu, a embalagem caiu no chão, eu não vi e passei. Então essa caixa de medicamento, ela vai ficar lá na natureza. Vai ser levado pelo vento, pela chuva. Então, a minha escolha, o que eu vou fazer com os meus resíduos depois do uso, é o que determina se ele vai voltar ou não para o ciclo produtivo. Então, contextualizar. Ali na imagem, ela fala também sobre a incineração dos resíduos. O que seria essa incineração? Nós temos os aterros,
os resíduos das coletas municipais, o que não pode ser reciclado sempre vai para o aterro. Esse aterro, então, ele é um espaço destinado para a disposição final dos resíduos sólidos. Então, o ideal seria, o que não pode ser reciclado, eu mando para o aterro. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. A gente tem muito material que poderia ser reciclado e reaproveitado que acaba parando em aterros. Esses aterros, eles são divididos. Nós temos os aterros de classe 1 e os aterros de classe 2. O que é classe 1 e classe 2? Os aterros de classe 1, normalmente, eles são de resíduos industriais. Tudo que é perigoso, que é contaminante, vai para esse aterro de classe 1. Então, couro, material sintético, embalagens contaminadas com tinta, com óleo, vai para o aterro classe 1. O aterro classe 2 são os resíduos domésticos, então, são os resíduos que eu gero lá na minha residência que não podem ser aproveitados, que vão para esse aterro de classe 2. E nós temos também, para os resíduos industriais, uma outra técnica, que é o coprocessamento. Essa técnica, ela é uma alternativa que tem um custo mais elevado do que os aterros, então ela acaba se tornando viável principalmente para os resíduos industriais. E o que ela faz? Ela reaproveita, então, esses resíduos como fonte de combustível para queima em fornos de produção de cimento. Então, substitui o uso de combustíveis fósseis no processo por meio dos resíduos. Primeiro, então, os resíduos industriais, eles vão para essas indústrias, é feita uma blendagem deles, então uma pasta de todos os resíduos junta, coloca ali um pouco de combustível para gerar a combustão, e depois, lá no final do processo produtivo, nós temos as cinzas, que elas são reintroduzidas de novo na queima, ou elas são incorporadas ao produto final. Então, para os resíduos industriais, o coprocessamento, ele é uma alternativa muito mais sustentável do que mandar os resíduos para aterros sanitários. Agora, a reciclagem. O que é a reciclagem? A gente fala que tem que enviar, tem que separar os materiais para eles serem recicláveis, mas o que exatamente é isso? Qual que é o conceito? Então, a reciclagem, ela é um processo que transforma os resíduos em novos materiais e novos produtos, evitando a exploração excessiva, então, dos recursos naturais. Quando eu reciclo meu material, meu resíduo, ele retorna para a cadeia produtiva. Então, eu fecho esse ciclo. Aqui eu trouxe um dado para a gente refletir. De todos os resíduos que são gerados no Brasil, só 4% é reciclado. Então, é pouquíssimo o índice de reciclagem que nós temos aqui. Isso acontece por diversos fatores. Então, um deles é a má separação dos resíduos. Quando eles não são separados corretamente, inviabiliza a reciclagem. Aqui outro dado para a gente refletir. Como eu falei, só 4% dos resíduos no Brasil foram reciclados, mas nos primeiros 6 meses de 2024 foram compradas, então, 102 mil toneladas de restos de materiais de outros países para uso em processos produtivos aqui no Brasil. Então, a gente não faz a reciclagem dos nossos materiais, mas as indústrias precisam comprar resíduos de fora para utilização em processos produtivos. Agora nós conversamos sobre aterro, sobre a compostagem, sobre o nosso papel na coleta seletiva, e vem a grande questão. Eu preciso ter 5 lixeiras na minha casa? Eu preciso ter, ou 5 sacos para separar os materiais em diversos tipos? Essa é uma questão que gera muita dúvida, mas como a Kelly falou na primeira aula, o simples, ele é eficiente. Então, eu não preciso ter 5 lixeiras na minha casa. Eu posso começar pela separação básica. Eu posso separar o que é material seco e reciclável do que não é reciclável. A maioria dos municípios possuem um cronograma de coleta seletiva. O que é esse cronograma de coleta seletiva? No cronograma normalmente tem as datas da semana, os bairros, e ali consta o dia que cada caminhão vai passar em cada bairro para recolher somente os resíduos recicláveis. Então, se na quarta-feira o caminhão passa lá na frente da minha casa,
e coleta só os resíduos recicláveis, eu vou colocar ali só o que é reciclável. O que é rejeito ou orgânico, eu não vou colocar, eu vou colocar só os materiais recicláveis. Ah, mas o meu município não tem coleta seletiva, então eu não preciso fazer essa separação. Muito pelo contrário. A maioria dos municípios, inclusive os que não possuem coleta seletiva, eles têm uma central de triagem. O que é essa central de triagem? Lá eles fazem o transbordo desse resíduo e a triagem deles. Eles separam o que é reciclável do que não é reciclável. Então, quando eu separo, eu já estou facilitando para quem está lá na frente. Aqui eu trouxe uma imagem. É exatamente assim o processo de triagem nos municípios. É uma esteira, o caminhão descarrega e as pessoas vão abrindo os sacos e separando o que é papel, o que é plástico, o que é papelão. Então, quando a gente mistura, como eu falei anteriormente, os nossos resíduos, o que é um plástico que teoricamente seria limpo, eu poderia reciclar ele acaba passando reto na esteira e indo para o aterro, porque ele está contaminado com material orgânico. Tá, eu quero separar os resíduos na minha casa, mas eu não tenho clareza quanto ao que é reciclável e o que não é reciclável. Então, aqui eu trouxe uma tabela, que nessa tabela tem alguns resíduos comuns que a gente gera no nosso dia a dia, para a gente ter uma ideia do que eu posso separar do que. Então, dos plásticos, o que é plástico reciclável? Garrafa PET, potes de shampoo, sacolas limpas. E o que eu não vou reciclar dos plásticos? Plástico sujo. O que seria um plástico sujo? Então, um plástico que ele veio na embalagem de frango que eu comprei. Aquele ali é um plástico sujo, então eu não consigo reciclar ele. Isopor. O isopor ele é um material que não existem alternativas viáveis para a reciclagem dele. Então, o isopor aqui, ele não é reciclável. Eu posso colocar ele no rejeito. Escova de dente também não é reciclável. Papéis, jornais, revistas, caixas de papelão, papel limpo é reciclável. Papel higiênico, guardanapo, papel engordurado, isso não é reciclável, então eu posso colocar lá no rejeito. Com relação aos metais, latas de refrigerante, de cerveja, latas de aço, isso tudo é reciclável. Esponja de lavar louça, isso eu não posso pôr no material reciclável, porque esse material não é reciclável. Até tem alguns centros, algumas escolas, enfim, locais que fazem um projeto de coleta de esponjas, para depois mandar esse material especificamente para ser reaproveitado. Então, eu posso separar e posso mandar num ponto de coleta. Com relação aos vidros, garrafas, potes de conserva, frascos, isso tudo eu posso separar para ser reciclado. Espelho, vidro quebrado, cerâmica, eu não posso mandar para reciclagem, eu tenho que colocar num saco separado. A questão das lâmpadas. As lâmpadas eu não posso colocar elas na coleta seletiva, eu preciso devolver elas no ponto onde eu comprei para que seja feita então a logística reversa. E lixo de banheiro, fralda, isso tudo não é reciclável, então fica lá no rejeito. Um outro assunto aqui que eu trouxe para a gente refletir, não sei se todo mundo sabe, no dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Todo ano, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a Organização das Nações Unidas estabelece um tema para ser celebrado mundialmente e debatido nessa data importante. Então, o tema desse ano, de 2025, foi o combate à poluição plástica, que tinha como lema, então, reduzir, reutilizar, reciclar e evitar o uso dos plásticos. Então, essa é uma questão de reciclagem, de separação de plásticos, que ela está muito presente ainda no nosso dia a dia, que é algo que a gente precisa trabalhar para reduzir a quantidade de materiais que são enviados para o aterro e promover a reciclagem, a reintrodução desses materiais na cadeia produtiva. Então, aqui eu trouxe um fluxograma para a gente refletir um pouco. Então, para produzir um canudo plástico, por exemplo, demora ali de segundos a minutos na fábrica. Depois eu vou consumir, eu vou utilizar esse material. Eu vou utilizar ele por cerca ali de 12, no máximo 20 minutos. Eu já usei o canudo que eu precisava. Depois eu vou descartar ele. A forma como eu vou descartar vai ter um impacto ambiental
E também, como a gente vem falado, o impacto na produção de gases de efeito estufa. Eu posso mandar esse material para reciclagem, que ele vai ser reintroduzido no ciclo produtivo. Eu posso descartar ele com materiais de forma misturada ou materiais não recicláveis que ele vai para o aterro. Ou eu posso colocar ele em algum lugar que ele não vá parar na coleta seletiva do município e ele fique no ambiente, ele seja descartado de forma incorreta. E quando a gente está andando na calçada, é bem comum a gente ver uma embalagem de bala, um canudo, esses resíduos perdidos na calçada, que as pessoas vão andando e vai caindo. Então, quando eu mando para o aterro, lá ele vai gerar metano e vai gerar CO2. Se ele foi descartado de forma incorreta, a degradação dele também vai gerar gases de efeito estufa, vai gerar microplásticos, e ele vai ficar, então, se ele for para o aterro ou fique descartado incorretamente no ambiente, ele vai ficar lá um canudo e vai ficar em média de 400 anos até ele se decompor. Então, é um período de tempo muito grande. Pensa em quantos canudos a gente usa ao longo da nossa vida e quanto tempo cada canudo vai demorar para se decompor. Então, essa é uma consciência. Daqui a pouco, eu não preciso. Um canudo, por exemplo, eu não preciso utilizar esse canudo. Eu vou no mercado, eu não preciso de uma sacola plástica. Eu posso levar minha sacola retornável. Agora, outra questão, que é um ponto importante, que a gente pode refletir um pouco. Como comprar menos e com consciência? Então, eu posso optar por produtos locais, produtos que são produzidos próximos a mim, que tem um impacto menor, uma pegada ambiental menor. E também nós temos empresas que têm os pilares, que utilizam então dos pilares do ESG. O que é ESG? ESG, ele é um pilar que engloba a questão ambiental, a questão social e a questão de governança da empresa. O que é isso? A questão ambiental, ela busca proteger o meio ambiente, reduzir a pegada ambiental daquele produto e utilizar os produtos de forma retornável, de forma que eles sejam reintroduzidos no ambiente, no ciclo produtivo. A questão social. Qual que é a questão social das empresas que tem como pilar, então, o ESG? Elas têm responsabilidade social, existem projetos que buscam melhorar a vida das pessoas, cuidar dos colaboradores, então oferecer benefícios e oportunidades iguais, e a questão da governança, então praticar negócios éticos justos, serem transparentes e sustentáveis. Então não adianta uma empresa que eu comprei um tênis, por exemplo, eu comprei um tênis, utilizei ele, não dá para utilizar, não dá para doar ele para alguém, eu preciso descartar. Então, é uma empresa que ela pense nessa logística por trás do descarte dos seus produtos. E essa logística ela tem que ocorrer de forma sustentável para o meio ambiente, para as pessoas que trabalham com isso e para a empresa, para a questão econômica também. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de empresas que a gente pode consultar que utilizam, então, dos pilares do ESG, das questões ambientais. Então, aqui tem a Arezzo. No site deles, eles têm disponível o relatório de sustentabilidade, o que eles fazem para contribuir para a questão ambiental e social. E tem também o Grupo Boticário, que tem uma frente bem forte nas questões ambientais e sociais. Então, aqui eu trouxe o que eles buscam, quais que são as metas dessas empresas. Elas possuem metas para reduzir as mudanças climáticas, para reduzir a geração de resíduos, o consumo de água. Então, isso é algo que as empresas fazem. Então, a gente pode, na hora de comprar um produto, verificar se a empresa realmente ela tem alguma questão ambiental, mas é algo que a gente pode fazer na nossa casa também. A gente pode controlar ali quais que são as nossas ações que contribuem para a geração de gases de efeito estufa, o que eu vou fazer com os meus resíduos, mandar para reciclagem, separar o que eu posso, mas também reduzir o consumo de produtos que gerem resíduos. E a questão da água também. Eu posso reduzir o consumo de água na minha casa. O que eu estou fazendo? Quais que são as minhas ações que utilizam recursos naturais e o que eu posso fazer para utilizar com mais consciência?
Outra situação que eu trouxe para a gente refletir, normalmente nas embalagens dos produtos que a gente utiliza, elas vêm com um selo de uma carinha feliz que em cima está escrito eu reciclo. O que isso quer dizer? A Eu Reciclo, ela é uma empresa que ela une empresas a cooperativas de reciclagem. Então, normalmente esses produtos que nós compramos que vêm com esse selo da Eu Reciclo, quer dizer o quê? Que a empresa, a produtora desse produto, ela trabalha, ela financia cooperativas que promovem a reciclagem dessas embalagens. Então, isso também é algo muito forte para a gente refletir. Os produtos que eu uso dessas empresas, elas têm essa preocupação ambiental. Então, como eu falei, sempre que a gente comprar que vem aquela carinha feliz com o selo Eu Reciclo, são empresas que elas repassam valores para os catadores fazerem a triagem desse material e a reciclagem. Então, aqui no Rio Grande do Sul ainda não é obrigatório, mas, por exemplo, no estado de São Paulo, Mato Grosso, sempre que alguma empresa, alguma indústria aqui do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado for enviar um produto, então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de tapetes e eu envio tapetes para vender lá no Mato Grosso. Esses tapetes, eles vão embalados, embalagens plásticas. Eu tenho que garantir que essas embalagens plásticas que eu enviei lá para o Mato Grosso, elas sejam recicladas. Então, é isso que o Reciclo faz. Ela conecta empresas a catadores. E essas embalagens que eu consumo, que tem esse selo, elas então têm essa pegada de ser recicláveis, de serem recicladas, de retornarem para o processo produtivo. Outro assunto para a gente conversar e refletir é gases de efeito estufa em indústrias. Como que isso funciona? Como que as indústrias fazem o mapeamento dessas emissões? Aqui no Brasil, nós temos o GHG protocolo. O que ele é? Ele é um protocolo que estabelece como fazer o mapeamento da emissão de gases de efeito estufa em indústrias. Então, o que é esse inventário? Ele é uma espécie de raio-x que é feito dentro da empresa, onde são mapeadas todo o processo produtivo da empresa e onde cada processo produtivo gera gases de efeito estufa. Então, primeiro é feito esse mapeamento. Depois que tu tem ele, tu faz esse inventário para ver quais as quantidades que são geradas em cada processo produtivo. A partir desse mapeamento, a partir do momento que tu tem as quantidades de gases gerados, tu consegue pensar quais que são as ações que tu pode fazer para reduzir. Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra os 6 passos para a elaboração do inventário de gases de efeito estufa. Primeiro, definir os limites da indústria. Depois, definir os limites da operação da indústria. Selecionar, então, a metodologia adequada. Como eu falei, existe esse protocolo que estabelece a metodologia. Se coleta os dados dentro da empresa, calcula as emissões, elabora o relatório e depois, em cima do relatório, tu vai trabalhar o que pode ser feito para reduzir as emissões. Então, gente, por hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. E na próxima aula, então, nós veremos qual é o papel das árvores, da vegetação na mudança climática e qual o nosso papel nesse tema. Muito obrigada!